Bom, então nós vamos trabalhar fonemas, tá? Então, continuando com o livro de português, página 73, certinho? Bom, o que é fonema? Fonema são sons que emitimos quando falamos, isso. Então, o que sai da nossa boca são os fonemas. Sim, nós sabemos que o nosso alfabeto é composto por 26 letras. E quando as letras são juntadas, formam-se palavras. Quando nós pronunciamos as palavras, elas podem ser escritas da maneira que a gente pronuncia, mas também podem ser escritas diferente da nossa pronúncia. Isso mesmo. Olha só, então tem palavras que a gente escreve de um jeito, tá? E o som sai de outro jeito. Vamos dar um exemplo, então, numa palavra que a gente fala de um jeito e quando a gente escreve de outro jeito. Igual na palavra casa. Olha só. Casa. Casa. O som do K aqui é o som do K. Tá vendo? É o som do K. E o som do S aqui é o som do Z. Olha só o som do Z. Mas eu escrevo casa com C-A-S-A, que é a escrita correta dela. Mas quando a gente pronuncia e tem pessoas, né? Tem crianças, principalmente crianças que estão sendo alfabetizadas, elas entendem como casa, quando elas vão escrever, elas escrevem com K e escrevem no lugar do S com Z. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai escrever uma palavra. Por quê? Porque pode ser que a escrita dela seja diferente da sua pronúncia. A professora colocou aqui no quadro algumas palavras para a gente identificar quais são os fonemas dessas palavras e quais são as letras dessa palavra. Na palavra ferro, ferro, tem quantas letras a palavra ferro? Letras, eu vou contar todas as letras que tem a palavra. E todas as letras são aquelas letras que tem lá no nosso alfabeto. As 26 letras que são compostas no nosso alfabeto, tá? Então, ferro tem quantas letras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letras. Professora, mas o R está repetido, eu tenho que contar ele de novo? Tem que contar ele de novo, tá? Porque ele é uma letra que está repetindo, é uma letra, é outra letra, só que ela está repetindo, então tem que contar. Então, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5. Então, na palavra ferro tem 5 letras. Letras é fácil, professora, de identificar, de saber contar as letras. Fácil, não é fácil? Agora nós vamos contar quantos fonemas tem na palavra ferro. Lembra que a professora falou que fonemas são sons que emitimos quando falamos. Então, é o som que sai da minha boca, que nós chamamos de fonemas. Eu tenho que escutar o som que sai da minha boca, escutar aquela pronúncia daquela letra, tá? Então, ferro, a sílaba fé, fé, eu consigo identificar o F e o E. Não sai o som do fé, fé. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, beleza. E o ró, ró. Quando eu pronuncio ró, sai o som do R apenas o quê? Uma única vez.
Isso mesmo, tá? Uma única vez que sai o som do R da minha boca, tá? Eu não falo ró, eu falo ró. Então, sai uma única vez. Então, aqui no RR, eu vou contar o quê? Apenas um R, tá? Então, aqui, ó, 3, tá? Porque o RR, ele sai um único som da minha boca. E o O sai perfeitamente o som dele. Então, ferro. Quantos fonemas tem na palavra ferro? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 fonemas que tem na palavra ferro. Bom, próxima palavra, ó, borracha. Borracha. Quando eu falo borracha, eu vou escrever da maneira que eu falo. Faz de conta que eu não sei a escrita correta da palavra borracha. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Borracha. Olha só o jeito que eu escrevi borracha, tá vendo? A escrita dela está errada, porque não se escreve borracha com o R e não se escreve borracha com o X. Mas o som que sai da minha boca está certo, porque o som que sai da minha boca do R é só um som. E o som que sai da minha boca do CH é o som do X. Tá vendo? Então, na palavra borracha, tem quantos fonemas? Ó, vamos contar então quantos fonemas tem aqui, ó. 1, 2, porque eu consigo ouvir o som do bó. Então, bó, sai o B e o O. Bó, ra. Não sai o som dos dois R, de um R só. Então, aqui, o A, sim, perfeito, o som do A. E o chá, não sai o som do CH, é o som do X. Então, aqui é 5, né? E aqui 6, tá? Então, quantos fonemas tem a palavra borracha? 6 fonemas. Quantas letras? Letras eu vou contar todas as letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, tá? Eu coloquei aqui também a palavra tamanco. Tamanco. Vamos ver quantas letras tem tamanco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. E quantos fonemas tem tamanco? Quando eu falo tá, eu emito o som perfeitamente do tá. Eu consigo identificar o som do tá. Então, 1, 2. Quando eu falo man, sai o som do N? Não, tá? Sai o som apenas do MA com o quê? Olha o som nasal, ó, man, o som do tio, isso mesmo. Vamos imaginar que eu não sei a escrita correta de tamanco. E aí eu vou escrever aqui, ó, tamanco aqui para vocês verem. Tamanco, ó, o tio, tá vendo? É o som que sai da minha boca. O som que sai da minha boca é o som desse tio, do man, som nasal. Mas eu tenho que escrever com N, porque a escrita dele correta é com N, tá? Do an. Mas ele não é fonema. Por quê? Porque ele não sai o som do N na minha boca, tá? Então, aqui eu tenho o ma, que é outro fonema, tá? O N não é fonema e o có. O có também sai perfeitamente o som dele. Então, quantos fonemas eu tenho na palavra tamanco? 6 fonemas, tá? 6 fonemas. Vamos agora para a palavra boneca. Na palavra boneca,
aqui. Quantas letras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. E eu tenho quantos fonemas? Quantos sons que saem da minha boca? Vamos contar? Ó, bó, perfeitamente o som. Né, perfeitamente o som. Cá, perfeitamente o som. Então, eu tenho 6 fonemas. 6 letras e 6 fonemas. Certinho? Conseguiram compreender o que é fonema? Sabem diferenciar fonema de letras? Tem que treinar, não tem que treinar? Então, vamos treinar? Vamos, então, fazer a leitura aí da página 73, que vem mostrando outras palavras pra gente que possuem outras quantidades aí de fonemas. Vamos conhecer? Letras e fonemas. Você já sabe que o nosso alfabeto é composto por 26 letras que combinamos para formar palavras e nos comunicar. As letras são uma representação dos sons da fala. Esses sons são chamados de fonemas. De acordo com as combinações que fazemos com as letras, quando formamos uma palavra, alguns sons podem ser alterados ou modificados. Leia a tirinha abaixo e observe a palavra em destaque. Então, nós temos aqui os estranhos. Querido Júnior e Leloca estão muito estranhos. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa. E o que vamos fazer para descobrir? Vamos ficar estranhos também. Eles fazem isso quando acham que estamos apontando. Perceba que algumas destas palavras têm quantidades diferentes de letras e de fonemas. Então, nós temos aqui querido e nós temos estranho, que foi retirado aqui desta tirinha. Eu vou fazer aqui no quadro. Então, eu tenho aqui a palavra querido. Querido, tá? Vamos ver quantas letras tem na palavra querido? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 letras. Então, 7 letras. E quantos fonemas tem na palavra querido? Quando eu falo querido, eu não falo o U. O U, ele não sai o som dele, tá? Então, quando eu falo querido, eu não pronuncio o U. Então, quantos fonemas eu tenho? Ó, 1, eu não falo o U, então vou tirar ele. 2. Ri, eu falo ri? Falo. O ri, o som sai do ri. E o dó também sai o som do dó. Então, eu tenho 6 fonemas, tá? 6 fonemas. Certinho? Depois eu tenho aí também na tirinha a palavra estranhos. Ó, estranhos. Vamos ver quantas letras tem a palavra estranhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 letras. E agora vamos ver quantos fonemas tem a palavra estranho. Ele falou aqui para mim que tem 8 fonemas. Vamos ver se são 8? Quando eu falo els, sai o som do els, né? A família as, es, is, os, us. Então, sai o som do els. Então, 1, 2. Quando eu falo tra, sai o som do T e do R, o R tremido, né? Então, sai o som do tra. Então, ó, 3, 4, 5. Quando eu falo nhoz,
O H aqui, ó, ele não tem som. Então, eu conto o 6 no N, né? 7 no O e 8 no S. Então, ele tem 8 fonemas. Certinho? Beleza? Então, depois nós temos aí no livro, dando continuidade aí, nós temos a palavra vamos. Então, aqui nós temos vamos, tem 5 letras, 5 fonemas. Descobrir, 9 letras, 9 fonemas. Então, nessas duas palavras aqui, a quantidade de letras e fonemas são iguais. Em outros casos, independentemente da quantidade de letras e fonemas, a mesma letra pode apresentar sons diferentes. Acho, estão. Então, quando eu coloco o tio no A aqui, ó, vira ão. Também, acento agudo no E, o bem, o som mais forte. Eles. Eles aqui no início e no finalzinho aqui da palavra. Então, o som também sai diferente da nossa boca. Isso também acontece quando empregamos sinais gráficos, como acento agudo, acento circunflexo, tio ou cedilha, por exemplo. Carimbo. Se eu colocar o acento agudo no O, vai virar carimbó. Avó, acento agudo. Avô, acento circunflexo. Manha, criança dando manha. Manhã, com tio, já é o período da manhã. Peca, com o C. CA, peça, com uso do cedilha. Bom, nós temos na página 74 atividades sobre os fonemas, tá? Então, vocês irão responder a página 74, 75 e 76 sobre os fonemas, certinho? Então, vamos tentar fazer aí as atividades referente à quantidade de letras e à quantidade de fonemas que tem as palavras. Só lembrando que fonemas são sons que emitimos quando nós falamos as palavras. Eu preciso reconhecer este som, ouvir este som na pronúncia da palavra para ser considerado um fonema, certinho? Então, todo mundo vai fazer essa atividade em casa, tá? Essa atividade dos fonemas. Bom, próxima aula, então, aula de matemática. Pega o livro de matemática. Antes da aula de matemática, acesse o link abaixo para que vocês assistam um pequeno vídeo aí falando do fonemas.